Queridos, a paz do Senhor a você e a sua amada família, já agradecendo você por estar aqui conosco neste canal. Vamos a mais um texto bíblico, onde vamos estar meditando na palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículos de 1 a 4, que nos diz o seguinte: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Queridos, o texto que a gente acabou de ler, em Atos capítulo 5, é um registro, nós podemos assim dizer, do início da igreja. A igreja ainda era considerada nesse tempo ainda muito nova. Mas havia na vida da igreja um crescimento constante. E dentro desse crescimento, muitas pessoas pobres aceitaram o evangelho, a pregação do evangelho, pelos crentes, pelos apóstolos, e as necessidades também vieram com aquelas pessoas. Porque quando você aceita Jesus, não significa que todos os seus problemas estão resolvidos, como muitas vezes alguns pregam aí. Não. Você tem a certeza, a garantia da salvação. Mas aqui os problemas, eles poderão seguir. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então teremos problemas aqui. Então os problemas, eles ocorriam na vida da igreja, daqueles novos conversos. E o Espírito Santo fez uma obra na vida daquela igreja que nós não encontramos isso nem antes e nem depois desse período. Parece ser uma coisa realmente única e singular. O que foi que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo colocou no coração daqueles crentes mais abastados a ideia de vender aquilo que tinha, trazer para os apóstolos e os apóstolos dividir com aqueles mais pobres que não tinham nada. Isso não foi uma questão dos apóstolos, foi uma questão do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles vendiam e traziam, colocavam na mão dos apóstolos, e os apóstolos procuravam, certificavam dos necessitados, de forma que eles eram atendidos, e a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Naquele momento, Ananias e Safira eram um casal que também tinham confessado aceitar o evangelho. Eles também quiseram fazer isso. Eles tinham uma herdade, a Bíblia mostra no texto que lemos, e eles venderam, mas reteram parte daquele valor que venderam, e foram até aos apóstolos, e quem atendeu ele foi o apóstolo São Pedro. Ananias entendia de que aquilo que estava acontecendo era meramente uma ação humana, uma iniciativa meramente humana de cada crente que estava fazendo aquilo. Ananias não conseguiu enxergar que aquilo ali não era apenas uma movimentação humana, mas era algo que o Espírito Santo estava fazendo na vida de cada um daqueles que vendiam e levavam os valores aos apóstolos para atender os necessitados. Então ele vende, combina com a sua mulher e deixa parte e leva parte para os apóstolos. Mas o problema não é porque ele levou parte. Ele poderia ter levado a parte que ele levou e lá ele ter dito que ele ia dar somente aquela parte. Ser sincero, eu vendi por X, mas eu estou dando X. Nenhum problema. Porque você dá aquilo que você
você entende que é necessário, ninguém vai te forçar nada. Mas o interessante é que Ananias, ele mentiu ao chegar lá, dizendo que tinha sido apenas aquele valor que ele tinha vendido a propriedade. Aí no versículo de número 1, onde a gente leu, diz: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Veja, com Safira, sua mulher. Ambos combinaram como fazer, ele e a esposa. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Sua mulher também combinou em fazer isso. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Veja bem, quando ele chegou lá que entregou aquele valor, era como que aquele foi o valor da herdade. Mas Deus revela a Pedro e pergunta para Ananias: ô Ananias, por que tu reteve a parte da herdade? Por que mentiste? Por que tu criou esse desígnio no teu coração e ficasse com a parte da herdade? Olha, tu não mentiu a mim, tu não mentiu à igreja, tu não mentiu a esses irmãos que, tocados por Deus, estão fazendo essa obra de caridade. Tu mentiu ao Espírito Santo, mostrando que não somente aquela ação em si era algo do Espírito Santo, mas que a própria igreja, no coletivo, tudo que ocorria na igreja pertencia ao Espírito Santo. E como eu disse agora há pouco, não foi apenas porque ele deu a metade, mas porque ele deu a metade dizendo que era o valor inteiro do que tinha vendido. Queridos, aqui nós aprendemos uma série de verdades, mas eu quero citar uma de tantas que a gente poderia estar analisando. É que na obra de Deus, Deus não aceita mentira, falsidade, desonestidade. Ainda que isso dure por algum tempo, ainda que isso dure por um tempo que eu e você, sabendo, venhamos a julgar que isso vai ficar da maneira como está. Mas o Senhor Deus, Ele há de fazer julgamento de tudo aquilo que nós estamos fazendo. A qualidade do que estamos fazendo, as motivações por que estamos fazendo e os objetivos que nós estamos querendo alcançar. Um dia tudo isso será julgado pelo Senhor. O objetivo aqui do Espírito Santo era atender os irmãos necessitados. E assim trabalhou na vida dos que tinham como ajudar. Mas Ananias não consegue entender isso. Ananias, ele vê isso aqui apenas como uma ação humana. Era um homem de uma visão espiritual apagada. Ele não conseguia entender que Deus estava trabalhando na vida desses irmãos. Aí no versículo 4, Pedro diz: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Por que, Pedro diz, não mentiste aos homens, mas a Deus? Porque todos que chegavam ali confessavam: olha, eu vendi minha propriedade, estou trazendo aqui o valor. Esse é o valor, esse é o valor. E foi perguntado também a Ananias, e Ananias confessou: esse foi o valor. Aí Pedro disse: olha, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Isso aqui não é uma obra de homens, ó Ananias, isso aqui é uma obra de Deus. Deus que te ouviu mentir. Aí no versículo de número 5, Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Naquele momento que Pedro está conversando com ele, irmão, Deus matou, querido amigo, Deus matou Ananias naquele momento. A Bíblia diz que ele caiu e expirou.
Deus teve aquilo como algo gravíssimo diante dos olhos do Senhor. Eu quero dizer a você nesta oportunidade, não se atreva a teimar contra as coisas de Deus e levar as coisas de Deus sem nenhum prestígio, porque um dia a cobrança de Deus virá por certo. A Bíblia diz no versículo 6 que os jovens cobriram o morto e o transportaram para fora e o sepultaram. Mas no versículo 7 em diante, do capítulo 5 de Atos, veja o que diz: e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também ele te levarão. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto com seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Logo depois, o marido demorou por quase 3 horas, ela foi saber o que tinha acontecido. Quando entrou, Pedro perguntou: foi por esse preço? Ela confirmou: por esse preço. Aí disse: por que vocês mentiram contra o Espírito Santo? Estar aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido. Ela cai e morre também. E naquele momento, o versículo 11 diz que houve um grande temor em toda a igreja, mas não somente em toda a igreja. Nas pessoas que não pertenciam à igreja, que souberam das mortes e o porquê. O temor tomou conta de toda aquela cidade, aquele lugar. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que o temor de Deus na nossa vida não venha depois da dor, mas que a gente venhamos temer a Deus antes de que tudo isso venha acontecer. Sejamos sinceros diante do Senhor, porque Ele está vendo tudo. Ainda que a gente passe diante daqueles que lideram sobre nós, a gente passe como sincero, como honesto, como que tudo está certo. Eu sempre digo que esses estão em um dos portões por onde temos que passar, mas no último portão vai estar o Senhor, que vê as coisas ocultamente e não temos como passar disfarçado. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo, se Deus quiser. Espero que esta palavra possa estar te fortalecendo e levando a cada um de nós a uma reflexão sobre o como nós estamos diante do Senhor. Deus te abençoe e família também.